colocar diante de Deus, isso realmente traz alegria ao nosso coração. Então eu queria que nós fechássemos os olhos um instante e vamos pedir a Deus que nos dê todo o entendimento da sua palavra, daquilo que nessa pregação Deus quer falar ao nosso coração. Coloque a mão no teu coração, repete comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro o meu coração, para a sua palavra, para a sua santa palavra, palavra que tem poder para curar, para libertar e para santificar. Amém. Quem trouxe a Bíblia, pega aí as Sagradas Escrituras. Espero que todos, estejam munidos aí da palavra de Deus. Então, o tema desta primeira mensagem é São José, exemplo de pai e esposo. São José, exemplo de pai e esposo. Pegue a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Deixa a Bíblia aberta aí, em Mateus, capítulo 1. Bom, eu sou o professor Ivan Moraes, eu sou professor de filosofia e teologia, e eu faço um trabalho de evangelização há 27 anos. Tem 27 anos que eu tenho me dedicado ao anúncio da palavra, à pregação do Evangelho. Deus me levou em todos os estados do Brasil e em alguns países para levar a palavra de Deus. Eu confesso a vocês que é uma alegria, porque às vezes a pessoa fala assim: poxa, é um fardo anunciar Jesus. Não. Saber que Deus chama alguns homens, algumas mulheres, para ser embaixador dele, isso para mim é um motivo de alegria, porque Deus está sempre chamando. E quando a gente diz sim a Deus, quando você diz eis-me aqui para fazer a tua vontade, aí, meu irmão, pode ter certeza que trabalho não vai faltar, Ontem eu fiz 2 pregações, hoje eu dei mais 2, daqui eu vou para o Paraná, tem uma pregação num seminário de vida lá no Paraná. Então é esse chamado que Deus vai fazendo e a gente tem que dizer o nosso sim. Mas vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então o tema: São José, exemplo de pai e esposo. Versículo 18, pega aí comigo, por favor. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, 18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Palavra da salvação. Glória a Deus. Existe, quando a gente fala de São José, quando a gente vai mergulhando na Sagrada Escritura, existe um erro que nós cometemos de colocar a figura de José apenas como José é o pai adotivo de Jesus. José é aquele que resolveu rejeitar secretamente Maria para que ela não fosse apedrejada. Onde é que as mulheres na época eram apedrejadas? No caso aqui, existia uma lei que dizia que a mulher tinha que ser apedrejada, não era na praça pública, era na frente da casa dos pais. Para quê? Para mostrar para a sociedade que quem errou na educação? Os pais. Então era uma humilhação muito grande. Maria ia ser apedrejada, não em praça pública, mas na frente da casa dos pais, porque precisava que essa humilhação chegasse aos pais.
Porque se ela casou grávida, foram os pais que não a educaram corretamente. Mas eu não posso reduzir a figura de José ao carpinteiro. Quando a gente fala José, as pessoas já falam carpinteiro, bom trabalhador, exemplo de homem honesto, de ser trabalhador. Isso tudo faz parte da missão e da vida de José. Mas nós vamos tentar trabalhar com vocês nessa mensagem uma outra dimensão de José. O José espiritual. O José que foi exemplo de espiritualidade. Aqui, a Bíblia de vocês, a maioria é tradução da Ave Maria, não é? Vocês estão com a Bíblia da Ave Maria, não é? Ok. Como teólogo, eu queria dar uma sugestão de Bíblia para vocês. A hora que vocês tiverem condições, comprem outra tradução bíblica. A de Jerusalém é a que mais se aproxima do texto original. Agora, existe uma outra Bíblia para estudo. Quem gosta de estudar a Bíblia, que deveria ser todos nós, a Bíblia do Peregrino é uma Bíblia muito boa para estudo. É uma Bíblia bem grossona. Ela tem um rodapé excelente, muito farto. É nesse rodapé onde a gente aprofunda a mensagem que está no texto. Então a Bíblia do Peregrino é uma excelente compra, se você puder fazer, é excelente, tá? A Bíblia de Jerusalém é a que se aproxima mais do original. A Bíblia de Jerusalém, ela tem uma palavra diferente aí. No versículo 19, diz aí: José, seu esposo, que era homem de bem. A tradução de Jerusalém vai falar que José era justo. Tem uma diferença de homem do bem e justo? Pouca ou muita? Muita diferença. Quem é gente do bem aqui? Levanta a mão. Quem é gente do bem? Opa, todo mundo é gente do bem. Então aqui está todo mundo igual José, não é isso? Somos todos José, não é? Negócio da perfeição. Olha a diferença quando a gente estuda a palavra de Deus. Uma palavra faz muita diferença. Dá muita diferença. Vou dar um outro exemplo para você entender a importância de uma boa tradução bíblica. Lá no livro do Gênesis, não precisa abrir, no capítulo 1 vai dizer assim, quando Deus criou as coisas, diz lá: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso diz no texto da Ave Maria. Se você pegar o texto de Jerusalém, vai dizer assim: o Espírito de Deus agitava a superfície das águas. Tem diferença? Pouca ou muita? Ó, imagina, o Espírito Santo pairava sobre as águas e o Espírito Santo agitava a superfície das águas. Uma palavrinha muda o contexto inteiro da Sagrada Escritura. E o que tem mais sentido com o Espírito Santo? Pairava, estático, ou o Espírito Santo agitava? Não tem como a gente pensar o Espírito Santo paradinho, né? Porque o Espírito é movimento, é dinamismo. O Espírito Santo é o que nos impulsiona nesse dinamismo da nossa vida. Então uma palavrinha faz diferença. E quando a Sagrada Escritura diz que José era um homem justo, qual é a diferença do homem justo? Porque são pouquíssimos homens na Bíblia que são considerados justos. Jesus também é considerado justo. Só que tem um detalhe: Jesus é um justo sofredor. José, a Bíblia só fala que ele era justo, mas o justo sofredor é Jesus. Mas aí a gente entende que quando a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, diz que o homem é justo, para e estuda a vida dele. Porque para a Sagrada Escritura falar, para um autor sagrado falar que um homem é justo, para e escute. Pare e comece a tentar entender quem é este homem. E é justamente isso que a gente precisa aprofundar. José era um homem justo. Eu perguntei quem é homem do bem aqui, todo mundo levantou a mão. Agora, se eu perguntar quem aqui é justo, quantos nós temos aqui que são justos? Você vai falar assim: a gente tem tentado, né, professor? A gente tem tentado, mas viver a justiça, ser um homem justo em todas as nossas atitudes,
já começa como pai. Quantas vezes nós somos injustos com os nossos filhos? Quantas vezes nós somos injustos com a nossa esposa? E a Bíblia vai dizer que José era justo. Eu sou casado há 25 anos, nós estamos fazendo bodas de prata agora, este ano. Eu tenho 4 filhos: Pedro, Lucas, o Mateus e a Giovana. Você pegar hoje, 4 adolescentes para você educar, você vê a dificuldade que é e o quanto que muitas vezes nos falta esse senso de justiça, de ser um homem justo na relação que a gente tem com os nossos filhos, com a esposa. Como nos falta essa dimensão de trilhar a vida para se tornar um pai justo, um esposo justo. E quando a gente fala de esposo justo, de pai justo, é preciso também a gente entender que a gente tem que fugir de algumas ideologias que são apresentadas hoje, que não são bíblicas e não têm fundamentação teológica. Vamos lá, pega comigo. Me falaram que vocês são muito bons de Bíblia, então vocês conseguem abrir a Bíblia rápido. Vamos lá, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Quem achou, diga. Não, diga achei. É os tiques evangélicos que eu vou te falar, cara. Tudo é amém, amém, amém. Banheiro masculino é ali, amém. Não, amém significa assim seja. Então vamos parar de usar os termos indevidos, né? Achou, achou, não achou, não achou. Efésios capítulo 5. Versículo 22, Efésios 5, verso 22. Vamos lá. Posso provocar? Quem já leu o Novo Testamento, levanta a mão. Algumas pessoas. Quem já leu a Bíblia toda? Temos alguns aí também, glória a Deus. Os outros não leram por quê ainda? Estamos lendo, né? Estão lendo, né? Estão lendo. Gente, olha só. O que eu vou falar aqui é para cutucar vocês mesmo, porque eu sei que o católico é preguiçoso para ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, 23 vezes. 23 vezes eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estou na 24ª. E aí você vai falar assim: para que ler isso tudo? Ou você, a boca fala que o coração está cheio. Quanto mais cheio da palavra você está, mais assertivo vai ser a sua vida como pai, como esposo. Porque a palavra de Deus é que vai moldando a nossa vida. Você sabe qual foi o erro da psicologia? Cristalizar a ideia de que uma personalidade é formada até os 7 anos. A psiquiatria já evoluiu muito nesse sentido. Quantos homens que já dizem assim: eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Personalidade pode ser modificada até o último dia da sua vida, mas para isso você precisa desejar isso. Porque se você falar, o meu jeito é assim, e quem quiser que me aguentar, me aguente assim, você não entendeu o que a palavra está dizendo da busca de ser justo. E é isso que a gente precisa ter, gastar tempo com a palavra, mergulhar na palavra, sentir o desejo de conhecer mais da palavra. Gente, com a quantidade de homens que estão aqui,
Nós não deveríamos ser pelo menos a metade que já leu a Bíblia toda? E às vezes a desculpa que nós temos é: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. As primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Mas é o contato com o sagrado. José tinha contato com o sagrado. Na época, quem era responsável pela educação era o homem. Só o homem. No sentido de que quem ensinava a ler a Bíblia era o homem. José ensinou Jesus a ler a Sagrada Escritura. Foi José que sentava e falava para Jesus assim: vem cá que eu vou te ensinar a lei. Olha a responsabilidade. Essa responsabilidade não é da sua esposa. É uma responsabilidade minha e sua. Agora, como é que eu vou ensinar a Bíblia para os meus filhos se eu não leio? Como é que eu sou professor? Quantos alunos chegam para mim e falam assim: o meu pai disse que é para eu ir na igreja, mas ele não vai. O meu pai disse que é para eu ler a Bíblia, mas ele não lê. Então aí a gente percebe o quanto que nós precisamos evoluir, crescer, ao ponto de bater no peito e falar assim: eu preciso conhecer a Sagrada Escritura. Que você saia desse retiro com o desejo de começar. Quem não está lendo, comece, pega lá, vai lendo o texto. Depois, eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia não foi colocada de uma ordem cronológica. A Bíblia ela foi colocada de uma forma literária. Eu tenho alguns cursos que eu ministro no meu site de formação bíblica teológica, e eu vou dar 2 cursos para vocês, 0800, para aqueles que quiserem, sobre a Sagrada Escritura, porque eu acho que de repente é um impulso para a gente mergulhar na palavra de Deus. Gente, é bom demais saborear a palavra de Deus, é bom demais, como vai dizer São Jerônimo, é preciso a gente se debruçar diante da palavra gostosamente, é um colóquio. A hora que a gente reza, nós estamos falando com Deus. A hora que a gente lê a palavra, é Deus que fala conosco. E aí a gente começa a ver que perdeu-se a dimensão de qual é a missão. Qual é a sua missão como pai de família, como chefe da família? Primeiro, a palavra já chefe. Quem é o chefe da sua casa? Quem é o chefe? Fala a verdade, quem é o chefe? Efésios, capítulo 5, versículo 22. Vamos lá. Primeiro, diz aí o verso 22. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, de qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Aí tem gente que fala assim: que versículos machistas. A falta de conhecimento bíblico leva as pessoas a tirar a palavra do contexto, e hoje nós somos bombardeados de que o homem não tem que ser o chefe da família. Mentira! O chefe da família é o homem. Biblicamente, teologicamente falando, o que a igreja nos ensina, o papel do homem é ser o chefe da família, que é diferente de você ser autoritário e achar que tudo tem que ser da sua forma. A ideia de chefe não é a ideia daquele que manda que os outros obedecem. Só que eu não posso me furtar de rasgar a palavra de Deus e cair numa ideologia hoje feminista que defende que isso aqui seria um absurdo. Não, o homem é o chefe da família. E nós precisamos assumir esse posto. Se você chegar para minha esposa e perguntar assim: quem é o chefe da sua família? Ela vai falar que sou eu. Ela vai falar que sou eu. Só que, olha gente, o problema é que nós ainda não entendemos o que a palavra diz. Porque veja, olha o que o autor continua dizendo.
versículo 25: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que é mais difícil? Ser o chefe, assim, se entregando por ela, ou ser submissa? Primeiro, um outro erro: o que é ser submissa? A palavra submissão significa eu estou sobre uma missão, não é ser escravo. Submisso, a origem da palavra é justamente eu estou sobre uma missão. A mulher tem a sua missão, o homem tem a sua missão. Nós estamos sobre uma missão. O homem tem a sua missão, mas quem está acima do homem? Deus. Então Deus dá uma missão à mulher e Deus dá uma missão para o homem. Só que aqui tem um detalhe. Quando a gente fala que o homem é o chefe, e eu vou mostrar na Bíblia isso, por que o homem é o chefe? A gente precisa entender que ser chefe, qual é a missão do homem? Isso aqui é o mais importante. A responsabilidade. Se os seus filhos amanhã vão estar na eternidade ou não, é responsabilidade sua e minha. A responsabilidade de conduzir os nossos filhos a uma eternidade é minha, como chefe da minha casa. Eu não sou chefe porque eu tenho que mandar e a minha esposa tem que obedecer. Isso não é ser chefe. Não entendemos ainda que a mulher tem a sua missão e o homem tem a dele. E a missão do homem, José que ensinou a lei, a Bíblia para os seus filhos. Quem está ensinando a Bíblia lá na sua casa? É o padre que tem que ensinar? Aí já está jogando a responsabilidade para o padre. Igreja doméstica é responsabilidade minha. Bate no seu peito e fala assim: é responsabilidade minha. Gente, é nossa responsabilidade. Nós transmitimos para o padre, é o padre que tem que ensinar a Bíblia. Não é você, sou eu que temos que pegar a palavra. Meu filho, vamos rezar com a palavra? Aí você fala assim: meus filhos já estão crescidos, agora já era. Não. Ainda dá tempo para a gente começar a reunir. Tem como a gente ler um trechinho da palavra de Deus juntos? Tem como a gente retomar, começar algo que talvez eu não fiz? Ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo da gente começar a mudar a nossa concepção de que é responsabilidade minha. Eu tenho 4 filhos. Amanhã, se esses 4 filhos não alcançarem a eternidade, é responsabilidade minha. Foi assim que José fez com Jesus. Quem ensinou a Sagrada Escritura foi justamente ele. E José é um homem extremamente espiritual. Vamos fundamentar na palavra para não ficar dúvida de que a missão nossa de chefe de família é essa. Pega comigo aí a palavra de Deus ainda. Abra aí comigo em Mateus 1,19. Volta lá para Mateus. Então esse nós já lemos, né? Vamos lá para Mateus 2,13. Pega Mateus 2,13. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 13. Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 13. Quem achou, diga. Agora sim. Quem não achou, diga: não achei. Eu espero. Mateus capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Palavra
da salvação. Uma pergunta: por que o anjo não apareceu para Maria e sim para José? Porque ele era o chefe da família, a responsabilidade era dele. Vocês estão entendendo que é a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. O anjo apareceu para a Virgem Maria. Qual o anjo que apareceu para a Virgem Maria? O anjo Gabriel aparece para a Virgem Maria e diz que ela vai ser a mãe do Salvador. Por que depois não foi o anjo que apareceu para a Virgem? Por que as decisões da família, o anjo aparecia a José e não a Maria? Agora, as pessoas querem rasgar a Bíblia. Elas querem mudar a história bíblica. O chefe da família é o homem. A responsabilidade está sobre os nossos ombros. E não pensa que é ser bonito ser chefe, não. Porque é um fardo, um peso tamanho sobre as nossas costas. Imagine, eu tenho 4 filhos e eles se perderam e não foram para a eternidade. É a responsabilidade minha. O homem assume esse posto porque é isso, é essa missão, submissão. A missão que Deus confiou ao homem é justamente o homem ser esse chefe da família. As decisões são tomadas assim. Vamos, aí o versículo 14, ainda no capítulo 2, verso 14. Leia comigo, por favor. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Olha que coisa extraordinária. O anjo apareceu para José. José não falou assim: tá bom, anjo, eu vou terminar de dormir, amanhã a gente vai. Quando Deus fala ao coração de um homem, esse homem tem que assumir naquele mesmo momento. José é um homem espiritual. José, até dormindo, ele era conectado com Deus, porque Deus falava com ele através dos sonhos. José levantou na mesma hora para cumprir aquilo que Deus estava pedindo a ele. Você e eu precisamos sair desse retiro com essa convicção de que eu não tenho que dormir mais um pouco. Eu não tenho que ficar esperando para amanhã. Eu não tenho que ficar esperando para que amanhã eu tome uma decisão de mudança de vida. Não, é agora. Eu fiz uma experiência com meu pai. O meu pai, a família toda era espírita. O centro espírita acontecia terças e quintas dentro da casa da minha família. Todo mundo na minha casa tinha dons, mediunidade. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E eu fechava os olhos na reunião espírita, eu concentrava e falava assim: hoje o espírito vai falar comigo. E nada. Eu não sentia nada. Eu me sentia excluído da família, um patinho feio, né? Porque, poxa, todo mundo tem dons e eu não. Todo mundo fala com os espíritos e eu não. O meu pai era aquele homem que foi ensinado de que homem não chora, que dá abraço assim, né? Dá um tapinha nas costas. Felicidade, muitos anos de vida. Foi ensinado dessa forma. E eu não lembro quando criança e adolescente do meu pai me pegar no colo e falar assim: filho, eu te amo, fazer carinho na minha cabeça, me abraçar, me beijar. Foi a forma que ele foi criado. E eu sentia falta disso. Mas quando eu fiz a minha primeira experiência com Cristo, que o irmão veio falar da história de jogador de futebol, né? E eu saí de casa cedo para seguir carreira como jogador de futebol, e com 17 anos eu me profissionalizei. É um mundo fascinante. Comecei a viajar, dar autógrafo, tirar foto, fui disputar torneio na Suíça, na Alemanha, na Itália, na Áustria. E você vê aquele mundo todo, aquilo é um fascínio o tamanho. Alguns jogadores ficaram muito ricos, né, que eu joguei. E quando eu tinha 19 anos, eu machuquei o meu joelho em uma das partidas.
Fiz uma cirurgia, fiz a segunda, não ficou bom. O médico falou que eu tinha que fazer a terceira. Quando o médico falou que eu tinha que fazer a terceira cirurgia, eu falei, olha, chega, eu não vou mais mexer com futebol, porque o joelho não presta mesmo mais não. Como a família era espírita, meu pai falou assim, vem para o Paraná, na época eu jogava no Rio Grande do Sul, vem para o Paraná que nós vamos fazer a cirurgia espírita. Tá bom. Nisso, um amigo chegou para mim e falou assim, Ivan, entra no carro aí, eu vou te levar num lugar bom, você vai ficar bom pro joelho. Me levou a um centro de macumba. Gente, aquele dia eu acho que eu usei drogas. A mulher chegou com um charuto e ficou rodando ali, a sala não tinha janela, e ela jogava aquela fumaça na minha cara, e eu fiquei ali, ela rodando em volta de mim ali e tal, e passava a mão na minha cabeça e falava uns trem lá, daqui a pouco ela falou assim, amanhã você não tem nada no joelho. Eu falei, tá bom. Acordei cedo, meu joelho não ia do mesmo jeito. A minha vontade era voltar lá e quebrar aquele centro todo. Mas imagina a manchete, ex-jogador de futebol é preso, motivo, quebrou um centro de macumba. Não ia dar certo, né? E aí eu falei, tá bom, eu vou voltar lá, vou para o Paraná para a gente fazer a cirurgia espírita. Só que aí chegou uma outra pessoa para mim e falou assim, Ivan, você precisa rezar. Eu falei, rapaz, já fui na macumba, o meu pai vai fazer a cirurgia espírita, né? Então vai dar tudo certo. Aí ele, não, eu estou falando de Jesus, igreja, eu queria te levar em um grupo de oração. Aí eu, o que é um grupo de oração? Aí ele, lá tem umas pessoas que curam. Eu achei muito estranho, falei, não vou não. Mas gente, eu fiquei uma semana que eu deitava na cama e vinha assim, foi na macumba, por que não pode ir na igreja? Foi na macumba, por que não pode ir na igreja? E aí eu chamei esse rapaz e falei assim, passa aqui que eu vou nesse tal grupo de oração, depois de uma semana. Quando eu cheguei na igreja, tinha mais ou menos umas 800 pessoas. Na hora que eu entrei, estava todo mundo cantando. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Eles estavam cantando bem mais animados. E ali aqui, ó, essa criatura aqui, ó, que podia estar cantando, foi meu aluno essa bênção aqui, ó. Foi meu aluno, tá no saco, né, a bênção. Mas, olha só, o que acontece? Na hora que eu cheguei naquele grupo de oração, aquele monte de gente, né, todo mundo cantando, eu falei, rapaz, que coisa louca essa, porque essas pessoas estão tão felizes. E ele foi me empurrando, e eu fiquei no canto assim. Eu falei, quantos minutos nós vamos ficar aqui? Aí ele, o grupo é 2 horas. Eu falei, 2 horas? Nós vamos rezar 2 horas. Aí ele, fica quieto, Ivan,